Olha eu aqui de novo, fingindo que eu tô gravando coisa em dia separado, quando na realidade é tudo na sequência. Gosta assim. Gente, então olha só. Nos dois primeiros vídeos eu mostrei muito dos modelos de manipulação, que envolvem então todo o arcabouço, chora no vocabulário, todo o arcabouço teórico subjacente à metapopulação, tá bom? No finalzinho, no vídeo 2, eu comecei a mostrar alguns exemplos de aplicação direta desses modelos. Agora, tanto na parte 3 quanto na parte 4, eu vou mostrar então aplicações da teoria ou da ideia de metapopulação para situações agora mais gerais e usando modelos que não vão ser modelos tão clássicos quanto os que eu mostrei. Então, são modelos para situações mais específicas. Então, não vou explicar tão detalhadamente o modelo, mas mais a importância do conceito de metapopulação para alguns trabalhos em ecologia. Nesse vídeo 3 eu vou focar mais em aspectos ecológicos e no vídeo 4 vai ser um único exemplozinho mais curto com aspectos mais evolutivos, tá bom? Acho que é melhor separar para não fritar a cabeça de todo mundo, porque pode ser que fique denso, mas vão ser vídeos mais curtos também. Então olha só, agora ele não quer passar o vídeo, passa para mim, por favor. Foi. Então, primeiro passo aqui, que é um dos exemplos que eu vou mostrar que eu gostei muito, que ele envolvia tanto o conceito de metapopulação como o conceito de mudanças climáticas. Então, basicamente, esses caras estavam interessados em prever o futuro das populações. Gosto assim, a gente é esotérico aqui também, tá bom? Então, olha só. O primeiro ponto é aquecimento global. Acho que todo mundo em comum ou todo na biologia já ouviu falar bastante. Então, nada mais é que o aumento da temperatura média da Terra ao longo do tempo. Isso é causado principalmente pelo acúmulo de gás carbônico e de monóxido de carbono na atmosfera, que é originado da queima de combustíveis fósseis. Então, isso aqui é só uma figurinha que eu catei, não lembro onde agora, mas que mostra a temperatura global ao longo dos anos e a concentração de CO2. Tá? Então, tem aqui a concentração em partes por milhão, aqui a temperatura, e como vocês podem ver, tem uma correlação super forte disso aqui, que mostra que, de fato, o aumento da concentração de gás carbônico está associado com o aumento da temperatura global. Mas como é que isso acontece? Tem muita gente que sabe o que é, mas não tem uma noção muito clara do que é esse aquecimento. Então, se a gente pensar que aqui é a atmosfera, mas que isso é um risco. A Terra é minha, a aula também, eu desenho a atmosfera do jeito que eu quiser, tá bom? Então, pensa que isso aqui é a atmosfera. A gente está lá... o nome da camada fugiu. Mas, enfim... que a gente tem um acúmulo de gases nessa camada. E como é que ele funciona? Normalmente, quando os raios solares eles incidem, eles passam por essa camada, batem na superfície da Terra e são refletidos. Só que ao serem refletidos, essa camada aqui, ela deixa que parte desse calor passe, seja dissipado, e parte desse calor retorne. E isso é efeito estufa. Então, galera, efeito estufa sempre existiu. Sem ele não existiria vida na Terra, tá bom? Então, a temperatura média da Terra ela é mantida em grande parte porque a gente tem esse efeito aqui de reflexão do calor de volta para a Terra, tá bom? Agora os cachorros da vizinhança começam a latir, a dignidade maravilhosa aqui. Só que o que acontece é que com o aumento da concentração de gás carbônico e de outros gases, como metano, o CFC, óxido nítrico e por aí vai, essa camada se tornou mais espessa. Então agora, quando os raios são refletidos, ao invés de a gente ter uma parcela que volta e uma parcela maior que é dissipada, a gente inverte um pouco a história. A gente tem muito mais calor sendo refletido de volta para a superfície terrestre. E por isso a gente tem esse aumento do aquecimento, tá? O aumento da temperatura. O ponto todo é que, normalmente, essas informações elas são vinculadas principalmente à temperatura. E a gente não tem uma medida muito precisa do que pode acontecer com outras variáveis climáticas, por exemplo, pluviosidade, tá? E aí uma outra coisa super importante é que a gente sempre pensa no aumento gradual. Eu não sei se vocês lembram da figura que eu mostrei da temperatura da Terra, que estava em vermelho, 3 slides atrás, ela oscila entre temperatura alta e temperatura baixa, tá bom? Então, normalmente, o que deve acontecer é que com o aquecimento global a gente passa a ter uma maior variação climática. Então, a gente vai ter tanto secas mais secas quanto chuvas mais chuvosas, períodos de calor que sejam mais quentes e períodos de frio que sejam mais frios, tudo bem? Então, essa figura aqui foi tirada do IPCC, o IPCC de 2001, se eu não me engano,
E ele sugere, então, que o clima anterior, isso aqui seria variação climática para uma série de temperaturas, ele teria uma variação, então, menor, vejam que ele vai, seria temperatura, né, de frio a quente, numa escala menor do que quando comparado com o que se espera com o aquecimento global. Então, com o aquecimento global, a gente espera que o que era frio, em períodos frios, continue frios, mas o que é quente fique muito mais quente, então ele passa a variar mais, tudo bem? Então, uma possibilidade grande aí da gente ter maior variação climática ao longo do tempo, oriunda do aquecimento global. Tá bom, maravilha. Falei que você está falando de clima, mas não era de metapopulação? Por que você está falando disso aí? Então, nessa hora você se liga e fala, mas e a biota? Tá bom? A biota é capeta, porque a gente tem que perguntar o seguinte, eu já xinguei, né? Mas enfim, já foi, tá gravado. Quando a gente tem um aumento da variação climática, isso deve afetar as populações, mas deve afetar vários parâmetros dela. Reprodução, comportamento, dispersão. Todas essas coisas, no final, vão interagir para determinar a variação na dinâmica populacional. Tudo bem? Então, tem um tipo de modelinho que a gente chama de modelo de análise de viabilidade populacional, esses PVA de Population Viability Analysis, desculpa que eu sou inglesa, que eles tentam prever, então, muito parecido com o exemplo que eu mostrei da chance de extinção futura da borboletinha Delphites, tá? Eles tentam prever qual que é a chance de persistência de populações de uma determinada espécie ao longo do tempo. E eles podem trabalhar tanto com populações como com metapopulações, tá bom? E aqui tem um artiguinho, ele foi publicado no Landscape Ecology há 10 anos já, e ele tentava trabalhar justamente com isso, com qual seria a viabilidade populacional para uma série de espécies se o aquecimento global de fato gerar maior variação climática ao longo do tempo. E para isso eles usaram uma outra abordagem que chama modelo baseado em indivíduo. Então o que é isso? Os modelos que eu expliquei para vocês, os modelos que a gente costuma ver em populações sem ser metapopulação, a gente chama de modelo de ponto médio. Ele fala assim, olha, na média a população deve se comportar assim. Na média a natalidade deve ser assim. Então ele não olha para como cada indivíduo deve se comportar. Ele olha como, no geral, as populações devem se comportar. O modelo baseado em indivíduo ele tem uma abordagem diferente. Ele cria um modelo de simulação tipo um The Sims da vida, só que ao invés de você controlar o que os personagens fazem, os personagens vão ter regras de comportamento. Então ele cria um The Sims gigantão, bota um monte de indivíduo de uma mesma espécie lá e cria as regras de comportamento naquele cenário. Ele vai ter um cenário, tudo bem? Então, por exemplo, esse modelo ele pegou passarinhos, então ele trabalhou com tanto a espécie de pássaros que tem um pequeno porte, quanto espécies de pássaros de porte maior. Não lembro exatamente o peso médio que eles estavam prevendo para cada um. E eles criavam cenários em que esses indivíduos de cada uma dessas espécies eram inseridos nos cenários e eles poderiam se comportar seguindo determinadas regras. Então, por exemplo, se você tiver de tanto tempo a tanto tempo, passe 80% do tempo alimentando. Se encontrou uma comida, coma. Se não encontrou uma comida, não coma. Né? Ou procure por outro ponto para encontrar a comida. Né? Se não encontrar uma comida, não come, é foda. Então, se encontrar uma comida, se alimente. Se não encontrar comida, procure por outro ponto. A partir de determinado tempo se já ingeriu X% de comida, procure parceiro sexual. Então eles têm umas regras que cada indivíduo vai estar no momento daquela simulação e vai seguir aquele conjunto de regras. E aí, especificamente para essas espécies que eles trabalharam, eles modelavam imigração, sobrevivência do adulto, reprodução e dispersão. Então cada indivíduo tinha uma probabilidade de migrar ou não, uma probabilidade de sobreviver que dependia de quanto de alimento era ingerido, uma probabilidade de reproduzir que dependia de encontrar parceiros e uma probabilidade de dispersar, tá bom? E aí o que eles faziam era pegar esse indivíduo, então eles botavam eles num cenário que tinham áreas, fragmentos de habitat para eles com tamanhos diferentes e eles pegavam nesse cenário e viam como os indivíduos ou como a população permanecia ou não, se comportava quando tinha uma variação ambiental baixa. Eles aumentavam a variação ambiental nesse mesmo cenário e viam como a população se mantinha. Eles aumentavam a variação e viam como a população se mantinha. Depois pegavam um cenário diferente e aumentavam o tamanho dos fragmentos. Aumentava o tamanho dos fragmentos e replicava. Baixa a variação ambiental, depois aumentava um pouquinho, depois aumentava um pouquinho, tudo bem? Então o que eles faziam era, as regras de comportamento eram as mesmas,
O que mudava era o tamanho dos fragmentos e o tanto de variação ambiental que tinha. E a cada simulação, basicamente, o que eles mediam era a chance da metapopulação ser extinta. Então, eles mediam uma probabilidade de extinção para essas combinações de tamanho do fragmento, e intensidade de variação ambiental, tá bom? Então, aqui, cuidado, vamos lá, vamos junto, dá a mãozinha para Paulo Henrique, para a gente poder entender esse gráfico. Ele tem 3 informações importantes. Então, primeiro, isso aqui era uma mudança no tamanho da mancha. Então, perceba o seguinte, o tamanho da mancha de 1 era o tamanho inicial deles. Se um tamanho da mancha de meio era um cenário em que as manchas eram menores que esse tamanho inicial, tá bom? Um tamanho de 1.5 eram cenários em que as manchas eram maiores, tá? Ou seja, quando eu aumento a mancha aqui, o que eu espero é que a probabilidade de extinção não aumente, tá? E isso aqui era a variação ambiental. Então, 0 era ambiente que não variava, que eles não simularam, tá? E eles começaram aqui, pequena variação, e foram aumentando a variação. Essas linhas a gente chama de isolinhas. Então, por exemplo, eu vou pegar isso aqui. Isso aqui é uma isolinha que dá 50% de chance de extinção. O que essa isolinha está mostrando é o seguinte. Por exemplo, uma variação de 1, um tamanho de fragmento de 0,5, eu tenho 50% de chance da minha metapopulação ser extinta. Se eu for para uma variação de 1,5 e aumentar o meu fragmento aqui para 0,8, 0,75, eu continuo tendo 50% de chance de extinção. Ou seja, aqui são as diferentes combinações de variação ambiental e tamanho do fragmento que sempre vão dar 50% de chance de extinção. Óbvio que quando eu aumento a variação, para a chance de extinção ser a mesma, eu tenho que aumentar o fragmento. Por isso que todas as linhas aqui sobem, tá? Então, aqui é 50% de chance de extinção, 20%, 10%, 5%, 2%, 1% e 0,5% de chance de extinção, tá? Quanto mais para cá, mais improvável é das populações serem extintas, tá? E aí eles usaram como base essa linha aqui, que daria 5% de chance de extinção. O que eles mostram, então, é que para uma espécie de tamanho pequeno, então um passarinho de tamanho corporal pequeno, quando a variação ambiental aumenta, você tem que aumentar muito o tamanho do fragmento para manter em 5% de chance de extinção. Tudo bem? Então, você tem que incrementar muito o tamanho aqui para essa população não ser extinta. Se você não incrementar muito, a chance ela pula de 0,5 para 10, para 20, para 50. Entenderam a brincadeira? E aí depois fizeram isso também para uma espécie de tamanho corporal grande. Foi aqui, então é uma maior. E aí percebam que diferente da outra, que é super curva para cima, é quase exponencial, essa já é mais deitadinha. Ou seja, em relação a uma espécie de tamanho corpóreo pequeno, você não precisa incrementar tanto o fragmento quando a variação ambiental aumenta. Mas ainda assim precisa, ainda assim uma relação positiva. Então, qual que era o recado desses caras aqui? Se a gente estiver pensando em estratégia de conservação de populações e a gente de fato tiver aumento da variação ambiental ao longo do tempo, por conta do aquecimento global, as unidades de conservação vão precisar ter tamanhos cada vez maiores para a gente não ter uma chance alta de extinção dessas espécies. Pescar a coisa? Então, o que eu acho que é bem legal é porque é um outro trabalho que dá uma projeção, uma recomendação de estratégia frente a essas mazelas que a gente fica enfrentando hoje em dia. Tá bom? A moral da história, nesse caso, pássaros pequenos e de vida curta necessitam de um incremento de tamanho de manchas maiores que pássaros de vida longa para manterem populações viáveis. E, para a unidade de conservação, esses tamanhos têm que ser progressivamente maiores se o ambiente tiver uma variação climática cada vez maior. Que bonito isso, não falei sério esse negócio. E agora, um segundo exemplozinho nessa lógica é com esse ganso, pato, marreca, essa ave aí que é a Brachyliocopsis, que era um outro trabalhinho que também estava olhando para a metapopulação, mas usando um modelo baseado em indivíduo. Então, por que o modelo baseado em indivíduo não deu um nome, tipo modelo clássico de Lewis? Porque ele é muito específico para cada espécie. A gente tem que parametrizar com informações da biologia, da história natural da espécie para poder construir esse modelo, tá? Então, tá aqui a referenciazinha de onde eu tirei. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram um modelo de novo, que é aquele modelo de simulação tipo The Sims. E aí, eles tinham um cenário que tinham locais com áreas definidas. Essas áreas eram idênticas, em termos de tamanho, às áreas que os indivíduos dessa espécie normalmente ocupam, tá? E os indivíduos tinham características próprias. Acho que o tamanho deles, o sexo deles, isso variava entre os indivíduos. E, obviamente,
os indivíduos tomavam regras de decisão diferentes de acordo com o local em que eles estavam. No fundo, o que esse modelo estava olhando era para o sucesso de forrageio. Então, por exemplo, se o indivíduo tivesse acumulado muita energia se alimentando em um determinado local, ele obviamente teria um maior sucesso reprodutivo, porque ele teria energia suficiente para produzir prole e brigar por parceiros. Mas se esse indivíduo não tivesse energia, o saldo energético dele chegasse a zero, ele morre, não morre porque não comeu o suficiente, tá bom? Por exemplo, esse modelo não entrou com predador em lugar nenhum. E aí, na hora de modelar as populações, eles criaram 3 áreas, que são as áreas que eles ocorrem. Essa espécie é uma espécie migratória, tá? Então, ele tem a área, eu não lembro o nome, mas a área A, que eles ocorrem em um determinado período do ano, a área B no outro período e a área C no outro período. Entre essas áreas são os eventos de migração. Existe uma estrutura etária, tá bom? Então, cada indivíduo tinha uma idade diferente. Eles formavam famílias, e a família era considerada uma unidade, então era um macho, a fêmea e um filhote, se eu não me engano. No inverno, e eles modelavam isso ao longo do ano, eles já sabem, por isso foi incluído no modelo, que no inverno existe uma hierarquia de dominância, de acordo com as áreas de oposição. E famílias maiores, elas tinham acesso às áreas melhores. E na primavera, isso na realidade deixava de ser dependente da família, dependia mais da idade do indivíduo e de onde ele tinha corrido no ano anterior, que eles tendiam a voltar para os mesmos locais no ano seguinte. E existiam 3 períodos de migração. Eles iniciavam a migração de acordo com a reserva energética. Então, assim, por exemplo, uma regra de decisão é, se o indivíduo está acima de, 70% do peso dele, ele inicia a migração. Abaixo disso, ele não inicia a migração, tá bom? E aí, o que eles fizeram? Esse modelo previa, então, variações demográficas, variações de padrão de ganho de gordura, de tamanho de agregação, distribuição entre as áreas e de período de migração. E eles compararam os valores previstos pelo modelo com os valores reais, porque eles tinham dados de migração e de demografia dessa espécie para vários anos. E, primeiro, sempre teste um modelo para ver se o modelo de fato prevê bem. E existiu uma semelhança bem grande entre o que foi previsto pelo modelo e os dados observados. Então, o modelo agora pode ser usado para projetar situações hipotéticas. Tá bom? Qual era a situação hipotética? As áreas de migração dessa espécie elas estavam sendo gradativamente ocupadas por ocupações humanas. A gente tem, de novo, antropização de áreas selvagens. Tá? E aí o que eles fizeram é, naquele cenário que eles criaram, eles fizeram situações em que eles removiam a mesma quantidade de hábitat de todas as áreas usadas durante o inverno. Então, tem umas áreas que são usadas preferencialmente durante o inverno, eles iam lá removendo gradativamente. Eles tinham remoção de áreas inteiras a partir dos sítios mais próximos dos sítios de primavera. Então, tem um local que esses indivíduos ocorrem na primavera e eles vão migrando ao longo do tempo. Então, eles começavam removendo esses sítios mais próximos dos sítios que eles ficavam na primavera. E a outra abordagem de simulação era remover também essas áreas, mas começando pelos sítios mais distantes, tudo bem? Porque eles migram da primavera para o inverno. E aqui, então, está o resultado. Isso aqui é a proporção de perda da população, ou seja, 0, nenhum indivíduo foi perdido. 0,8, 80% dos indivíduos foram perdidos, tá bom? E que era a proporção de hábitat de inverno que era perdida. Eram essas remoções aqui, tá? Essa linha pontilhadinha aqui é a linha que tem 1 de inclinação, ou seja, para cada 10% de remoção de hábitat, ela estaria prevendo 10% de proporção de perda de espécie. Entenderam a lógica? Então, se vocês olharem, quadradinha e bolinha, ambos estão acima ou colado na linha, tá bom? Esses dois, então, principalmente essas bolinhas aqui, estão dizendo o seguinte. Por exemplo, se eu removo 10% de hábitat de inverno, para a bolinha aqui, eu estou perdendo quase 20% da população. Então, essa estratégia de remover as áreas inteiras a partir dos sítios mais próximos de primavera não eram boas, porque elas geravam, para uma mesma retirada de habitat, uma perda desproporcional de indivíduos, porque elas são mais importantes para a manutenção da população. Por outro lado, se eu sigo o triângulo, ele está todo abaixo da linha de 1 para 1, tá vendo? Então, se eu removo as áreas a partir das áreas inteiras, a partir das áreas que estão mais distantes dos sítios que eles ocupam na primavera, eu tendo a perder menos da população. Então, por exemplo, se eu tiro aqui aproximadamente 20% da minha área mais distante em relação ao sítio de primavera, eu tendo a perder em torno de 10% da minha população, um pouco acima de 10%. Ou seja, a perda é desproporcional, mas para baixo. Então, se eu pensar em estratégias de ocupação humana, é melhor ocupar as áreas que estão mais distantes dos sítios de primavera e não mexer nas áreas que estão mais próximas,
porque isso tende a gerar uma perda menor de espécie, tá bom? Então, de novo, isso é bem legal, porque como eles trabalhavam com migração, eles estavam trabalhando com mudanças de indivíduos, agora em massa, entre regiões, para tentar prever o que estava acontecendo, tá bom? Eu acho que eu acabei nesse. Tá bom? Então, isso aqui era só para mostrar mais dois exemplos bem aplicados agora de modelos baseados em indivíduo. Então, eles quebram um pouco daquela estrutura dos modelos clássicos de metapopulação. E na parte 4, já chego nela, a gente vai ter um foco agora mais evolutivo, tá bom? Thank you!